Olá, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje fazendo uma correção de alguns exercícios, tá? E a dica que eu sempre dou é a seguinte: toda vez que tiver um problema para resolver, seja ele de matemática, de física, de qualquer área que seja, faça primeiro uma leitura para entender o problema, se situar no problema. Depois faça uma segunda leitura anotando as informações para poder identificar a estratégia que você vai utilizar. Então, nessa primeira questão aqui, está dizendo o seguinte: um móvel parte da origem dos espaços e realiza um movimento uniformemente variado, cuja função horária da velocidade é v igual a 6 mais 2t no SI. Quando fala SI, está falando em Sistema Internacional de Medidas, ou seja, a velocidade em metros por segundo, o tempo é medido em segundo e a distância ou o espaço linear, ele é medido em metros. Está pedindo para calcular no item A velocidade desse móvel 0,2 minutos após a sua partida. Bom, a primeira coisa que a gente pode e deve observar é que se aqui está no SI, que é metro e segundo, né? Como que o tempo aqui ele está medido em minutos? A mensuração dele aqui está em minutos. Então tem que passar isso aqui para segundos. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Então já identificamos uma coisa que temos que fazer: converter 0,2 minutos. Isso aqui equivale a quantos segundos? Como cada minuto equivale a 60 segundos, então 0,2 minutos é igual a 0,2 vezes 60 segundos. Isso aqui vai dar 12 segundos. Então, essa é a primeira coisa que tem que ser feita antes de responder qualquer coisa. Bom, agora vamos analisar essa função horária da velocidade. Observe que aqui no cantinho direito, nós temos as fórmulas que já ficam aí na folha para vocês, tá? Aqui está falando da velocidade, da função horária da velocidade. Então, está falando da função da velocidade em relação ao tempo, ou seja, a nossa variável é o tempo. Então, a fórmula que a gente vai trabalhar é essa daqui: V igual a V0 mais αt. Então, já sei que para o item A, resolver o item A, nós vamos utilizar V igual a V0 mais alfa vezes t. É importante saber o que representa cada uma dessas letras. V representa a velocidade final, V0 a velocidade inicial, alfa, que é essa letrinha grega, representa a aceleração e t representa o tempo. Então, comparando essas duas fórmulas aqui, que é a do enunciado V igual a 6 mais 2t, nós já conseguimos outras informações. Que outras informações são essas? Sabemos que a velocidade inicial V0 é de 6 o quê? Metro por segundo, porque está no SI. A aceleração é de 2, então alfa igual a 2 o quê? Metro por segundo ao quadrado, mais uma vez está no SI. Então, com essas informações, a gente agora consegue responder aos enunciados. Então, como aqui nós já temos a função horária da velocidade em relação ao tempo, né? A função da velocidade em relação ao tempo, o que a gente faz? A gente vai substituir o que a gente tem aqui. Ele quer a velocidade desse móvel no instante 0,2 minutos, ou seja, no instante 12 segundos. Então, a velocidade vai ser a velocidade inicial, que é 6, mais 2 vezes a aceleração multiplicada pelo tempo, que é 12. Então, a velocidade vai ser 6 mais... Cuidado na hora de fazer essa continha, nós temos uma adição e uma multiplicação. Devemos fazer a multiplicação primeiro. E aí nós temos uma velocidade de 30. Observe que esse número sozinho, 30, ele não representa nada. Esse 30 pode ser 30 qualquer coisa. Então é importante dizer que é 30 metros por segundo, porque trata-se de velocidade. Bom, e no item B está pedindo o deslocamento desse móvel em 0,2 minutos após sua partida. Nós já vimos que 0,2 minutos dá 12 segundos. Tá?
Então, o que nós queremos aqui é o deslocamento desse móvel 12 segundos após a sua partida. É importante não confundir o deslocamento com esse ΔS daqui, porque aqui aparece o ΔS, que também é deslocamento, mas isso daqui é voltado para a velocidade média. Tá? Aqui, ó, velocidade média. E a velocidade só é igual à velocidade média no movimento uniforme. No movimento uniformemente variado, a velocidade instantânea é diferente da velocidade média, na maioria das vezes. Então, quais são as fórmulas que a gente pode estar utilizando aqui nesse item B? Aqui a gente pode estar utilizando ou a equação de Torricelli ou essa equação aqui, ó, a função horária do espaço em relação ao tempo. Bom, é claro que se você optar por utilizar essa fórmula aqui, vai ter que fazer um pequeno ajuste, passar esse S0 para o outro lado, e aí essa fórmula vai ficar desse jeito aqui, ó. S menos S0 igual a V0t vezes o t, mais alfa vezes t ao quadrado, dividido por 2. Porque S menos S0, isso daqui na verdade é o ΔS. Então essa fórmula agora está pronta para ser usada. Mas se você optar por utilizar a outra fórmula, que é a equação de Torricelli, você não vai precisar fazer esse ajuste. Se você utilizar esse daqui, ó, já aparece o ΔS aqui, ó, pra gente. Então, vamos utilizar essa que já está prontinha. Ó. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento ΔS. Então, a velocidade final em 12 segundos, a gente já calculou aqui em cima. Ó. É 30, então vai ficar, vamos substituir no lugar do V, vamos substituir o V por 30. Então vai ficar 30 ao quadrado, igual a V0 ao quadrado. V0 é a velocidade inicial que foi dada pela fórmula, que foi destacada aqui. Vai ficar 6 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração alfa, que é 2, vezes o deslocamento. E aí, fazendo as continhas, 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que é 900. 6 ao quadrado, 36. E aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes o deslocamento ΔS. Equaçãozinha do primeiro grau. Aqui tem a incógnita, fica de um lado, que não tem a gente passa para o outro. Então vai ficar 900 mais 36 passa para lá, menos 36. Igual a 4 vezes o ΔS. Então quem vai ser o ΔS? Vai ser 900 menos 36 dividido por 4. Fazendo a arrumação aqui, ó, passando esse 4 dividindo, vai ficar assim, 900 menos 36. Aí, aqui já dá 864, a gente faz 864. Aí esse 4 está multiplicando, já passa dividindo. Isso vai ser o nosso deslocamento ΔS. Então, a gente pode dizer que o ΔS vai ser 864 dividido por 4, que dá 216. É importante saber que esse 216 não são 216 qualquer coisa, são 216 metros. É importante colocar a unidade de medida para mostrar que você sabe o que você está fazendo. E se você coloca só o 216, isso aqui poderia ser qualquer coisa, segundo, minuto, metro, quilômetro, unidades, elementos, qualquer elemento. Então é importante você colocar a unidade de medida, ok? E aí também é importante você estar respondendo ao enunciado, colocando as respostas nos seus devidos lugares. Isso facilita a vida de quem vai corrigir a sua prova. Bom, vamos para a segunda questão, que é a questão 2. Eu sempre chamo a atenção para a questão da organização na hora de você elaborar o desenvolvimento da questão. Tá? É claro que a organização ela nunca é perfeita, mas o mínimo de organização deve-se ter. Até porque, quando você organiza o que você está escrevendo, você automaticamente está organizando o seu pensamento. Então, vamos à segunda questão. Não esqueçam de organizar o desenvolvimento, tá?
Bom, dois móveis A e B estão a uma distância de 500 metros um do outro, conforme a figura abaixo. Então, ó, temos aqui um automóvel vermelho e um verde. O vermelho, que está representado pela letra A, está a 500 metros antes do B. E aqui diz que o automóvel B se move com velocidade constante, ó, é importante isso daqui, ó, velocidade é constante, de 40 km por hora. E o A a uma velocidade de 50 km por hora. Então, ambos estão com velocidade constante de 50 km por hora. Então, se a velocidade é constante, quer dizer que ela não vai alterar. Tá? Então, é um movimento uniforme, velocidade constante, aceleração nula. Está pedindo a distância entre eles após 15 minutos. Bom, tem várias formas de se fazer isso daí. Uma forma é você pensar o seguinte: daqui a 15 minutos, quanto esse móvel A vai ter se deslocado? Depois, e esse móvel B, quanto vai ter se deslocado? E aí faz a diferença de um para o outro para saber o quanto se deslocou. Mas antes de mais nada, é importante observar que você tem quilômetros por hora, aqui você tem metros e aqui você tem minutos. Fica mais fácil, nesse caso, você passar tudo para o MKS, ou seja, para o sistema onde você trabalha quilômetros por hora. Se aqui está a velocidade em quilômetro por hora, vamos passar a distância para quilômetro. Então vamos lá, 500 metros é igual a meio quilômetro. Além disso, 15 minutos passando para a hora, 15 minutos é um quarto de hora. É só lembrar do relógio de ponteiro, uma hora é uma volta completa. Meia hora, meia volta. Metade de meia hora é 15 minutos, um quarto de volta. Então, 15 minutos equivale a um quarto da hora. Então, 15 minutos igual a um quarto de hora. Quem tiver com dificuldade ainda nessas continhas básicas de conversão de unidades de medida, eu vou deixar um outro vídeo só explicando essas conversões básicas, tá? Bom, agora vamos tentar responder o enunciado. A forma mais simples aqui é pensar o seguinte: se o automóvel A está constante a 50 km por hora e o B está a 40 km por hora, isso quer dizer que a cada uma hora esse automóvel A vai estar andando 10 km a mais que o outro. Então, a cada uma hora, a gente pode botar aqui, ó, a cada uma hora, isso significa que a velocidade de aproximação, e aí eu posso escrever assim, ó, velocidade de aproximação de A para B é de 10 km por hora. Então ele vai se aproximar, vai passar pelo B e vai chegar aqui a uma certa distância. Como trata-se de um quarto de hora, em um quarto de hora, quanto ele vai ter passado aqui do B, né? Quanto ele vai estar, ele vai se aproximar esses 500 metros e vai andar mais alguma coisa. Então, em um quarto de hora, vai ser um quarto vezes 10 quilômetros. Fazendo essa continha, nós vamos ter 10 quartos, que dá 5 meios, 2,5 km. Isso quer dizer que esse automóvel A passou por B e andou e chegou aqui, ó, 2,5 quilômetros. Ora, mas está 2,5 quilômetros a partir do B? Não, porque tinha esses 500 aqui, ó, de distância. Se eles estivessem juntos, partidos juntos, do mesmo ponto, um ao lado do outro, ele estaria 2.500 metros à frente. Ou 2,5 quilômetros. Mas como ele estava 500 metros atrás, então tem que compensar essa distância aqui. Então vai ser 2,5 quilômetros menos meio quilômetro. Por 500 metros, ou 0,5 km.
Então, ele vai estar, na verdade, 2 km à frente do B. Então, o automóvel A estará 2 km à frente do automóvel B, ou 2.000 metros, que é a mesma coisa. Bom, temos agora a terceira questão. Uma partícula parte do repouso e atinge em 7 segundos a velocidade de 42 metros por segundo em MRUV, ou seja, movimento retilíneo uniformemente variado. Isso quer dizer que existe uma aceleração aí. Calcule a aceleração dessa partícula. Já sabemos que essa aceleração é diferente de zero, porque o movimento ele é uniformemente variado. E observando as fórmulas que nós temos aqui, ó, a fórmula para determinar a aceleração, que é descrita por alfa, é a variação da velocidade em relação a um determinado intervalo de tempo. Então, a aceleração nada mais é do que o quanto uma velocidade ela aumentou ou diminuiu num determinado intervalo de tempo ΔT. Então, essa razão é o que representa a nossa aceleração chamada de alfa. Então, a aceleração alfa vai ser a variação da velocidade. Se partiu do repouso e chegou a 42 metros por segundo, então a variação da velocidade foi de 42 metros. Então teve uma variação de 42 metros por segundo. E o tempo? Ele fez isso tudo em 7 segundos. Então, o nosso alfa, que é a nossa aceleração, vai ser 42 dividido por 7, que é 6 metros por segundo ao quadrado. Então, metros por segundo ao quadrado. Observe que é segundo ao quadrado, porque é segundo sobre segundo. Isso quer dizer que a cada 1 segundo, o móvel, né, no caso a partícula, ela está aumentando a sua velocidade em 6 metros por segundo. Então, a cada 1 segundo, a sua velocidade aumenta em 6 metros por segundo. É isso que significa essa aceleração aqui. E mais uma vez eu chamo a atenção para a unidade de medida. Tem que colocar a unidade de medida. Não adianta chegar lá e escrever alfa igual a 6. Esse 6 pode ser qualquer coisa. Questão 4. Um objeto é abandonado de uma certa altura e leva 8 segundos para atingir o solo. Considere a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado e, desprezando o atrito do ar, calcule a altura da qual o objeto foi abandonado até o solo. Bom, primeiro, fala em desprezar o atrito com o ar, porque o que faz com que um objeto caia mais rápido ou mais devagar em relação ao outro é a questão do atrito. Já foi provado e demonstrado em experimento, inclusive experimento lunar, onde não há ar. Então, se não existe ar, os objetos tendem a cair sofrem somente a força da aceleração gravitacional, o que faz com que eles mantenham a mesma velocidade de queda. Então, por isso que sempre fala desprezando o atrito do ar. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos anotar as informações que nós temos. O que nós temos aqui? O objeto é abandonado de uma certa altura. Se ele é abandonado, então eu já sei que a velocidade inicial dele é zero, porque ele partiu do repouso. Ele foi abandonado a 0 metros por segundo. Ele leva 8 segundos para atingir o solo. Então eu já sei que o meu ΔT, ou o meu T, vai ser 8 segundos. É o tempo que ele levou para atingir o solo. A aceleração gravitacional, G, é o mesmo que o alfa, só que agora a gente usa G de gravidade, é de 10 metros por segundo ao quadrado. E aí pede para calcular a altura na qual o objeto foi abandonado. Então nós temos o seguinte, ó, o objeto foi abandonado aqui, chegou ao solo aqui. Essa distância aqui que é o que nós queremos saber, nada mais é do que o ΔS. Então temos que procurar a fórmula aqui, que tem o ΔS, e que envolva essas condições aqui, essas variáveis que agora não são mais variáveis, são constantes, porque nós sabemos o valor. Note que se você pegar a função horária do deslocamento em relação ao tempo, né, em função do tempo, você tem aqui ó, o V0, que você conhece, tem o T, que é o tempo,
tem a aceleração gravitacional. Ora, mas e o S0? Esse S0 a gente joga para o outro lado e faz uma arrumação nessa fórmula, conforme eu já tinha falado em outro exercício. Quando eu passo esse S0 para o outro lado, vai ficar assim, S menos S0 igual a V0t mais αt ao quadrado dividido por 2. E esse S menos S0 nada mais é do que ΔS. Então a gente pode usar ΔS igual a V0 vezes t mais α vezes t ao quadrado dividido por 2. Podemos utilizar então essa fórmula aqui. Pode usar a equação de Torricelli? Até pode, só que a gente vai ter que descobrir antes a velocidade final. Então a gente vai ter que aplicar a fórmula da velocidade, achar a velocidade final e depois substituir aqui. Não tem problema, pode seguir os dois caminhos. Eu acho mais fácil seguir esse caminho aqui, que você aplica uma única fórmula. V0 vezes o t, velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Então, o deslocamento ΔS vai ser a velocidade inicial, que é 0, vezes o tempo, que é em 8 segundos, mais a aceleração gravitacional, que é 10, vezes o t ao quadrado, que é o tempo, então vai ficar 8 ao quadrado, dividido por 2. Mais uma vez, é importante observar a ordem, a hierarquia das operações. 0 vezes 8 a gente sabe que é 0, então elimina. Aqui eu tenho uma multiplicação, uma potência e uma divisão. Primeiro faz-se a potência. Senão você vai errar a conta. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Agora, como eu tenho multiplicação e divisão, eu posso multiplicar 10 por 64 e depois dividir por 2. Ou eu posso pegar 64 e dividir por 2 e o resultado multiplicar por 10, dá no mesmo. Se você dividir 64 por 2 dá 32, que vezes 10, 320. 320 metros, porque nós estamos falando de deslocamento. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para a importância de colocar a unidade de medida que está sendo utilizada, destacar a resposta e organizar da melhor forma possível o seu desenvolvimento. Bom, na questão 5, temos dois automóveis partindo de um mesmo ponto da estrada, ambos com velocidade constante. Mais uma questão de velocidade constante. Ela está dizendo que a velocidade é constante. De 30 km por hora e o outro com a velocidade constante de 40 km por hora. O automóvel A segue para o norte. Então tem aqui um automóvel, estão saindo aqui desse mesmo ponto. Aí o automóvel A está seguindo para o norte, então, nesse sentido aqui, norte, com velocidade de 30 km por hora. E o automóvel B, que também saiu desse ponto, indo para o leste com velocidade de 40 km por hora. Então aqui está a 30 km por hora, está aqui o 30 e aqui 40. Pergunta é, depois de 1 hora, qual vai ser a distância entre esses dois móveis? Então um vai estar aqui e o outro vai estar aqui. Que distância é essa entre esses dois camaradas aqui? Bom, notem que trata-se da hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, se nós soubermos essa distância daqui até aqui e essa distância daqui até aqui, acaba o nosso problema. Como ele andou 1 hora, essa distância daqui até aqui é de 30 km. E a 30 km por hora, em 1 hora andou 30 km. Se fosse em 2 horas, teria andado 60. E aqui também 1 hora 40. Utilizando o teorema de Pitágoras, essa distância entre um e outro, entre o A e o B, vai ser uma hipotenusa, que elevado ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então temos que D ao quadrado é igual a 30 ao quadrado, mais 40 ao quadrado. Fazendo as continhas, 30 ao quadrado dá 900, 40 ao quadrado, 1.600. 900 mais 1.600, 2.500. A raiz quadrada de 2.500 dá 50.
Então sabemos que a distância é de 50 quilômetros. Mais uma vez, importante colocar a unidade de medida para saber do que se trata. Ó. Então, essa distância de A até B é uma distância de 50 quilômetros. E a questão 6 é uma questão de soma geométrica de vetores. Aqui são dados os vetores U e os vetores V. Pede para calcular geometricamente U mais V. Então, essa soma U mais V é feita da seguinte forma. Você pega os vetores e coloca de tal forma que você não pode alterar a direção, sentido e nenhum módulo. Você pode transladar ele aqui no plano, mas sem alterar o módulo, a direção e o sentido. Ou seja, a inclinação tem que ser a mesma, o sentido tem que ser o mesmo. Então, observe que quando eu pego esse V e coloco para cá, ó, por que justamente nesse pontinho aqui? Por que aqui? Porque a soma é feita dessa forma. Quando termina o primeiro, tem que começar o segundo. Então, eu tenho que pegar esse vetor V e trazer ele para cá de forma que o fim de U coincida com o começo de V. E como V tem 3 unidades aqui, eu coloco o V 3 unidades aqui. E quem é o vetor resultante? O vetor resultante é esse vetor que começa em U, no início de U, e termina no final de V. Então, isso daqui é o meu vetor U mais V. Bom, e o módulo de U mais V é a distância, o comprimento dele, ó, que são 4 unidades. Não precisa fazer conta, tá aqui, ó. 4 unidades. Então, o módulo de U mais V é igual a 4. Bom, vamos iniciar a questão 7. Dois automóveis A e B encontram-se em movimento retilíneo uniformemente variado. O automóvel A está a uma velocidade de 50 km por hora. O automóvel B a uma velocidade de 60 km por hora. Então já vou destacar isso aqui, que são informações importantes. Ó. A e B. Ambos iniciam a frenagem no mesmo instante de tempo. O automóvel A com desaceleração de menos 5 metros por segundo e o B com desaceleração de 6 metros por segundo. Aí está pedindo para calcular no item A o tempo que cada automóvel levará para alcançar o repouso. Então, primeiro, vamos anotar as informações aqui de forma organizada. Eu tenho informações aqui do veículo A, do veículo B. Informações do veículo A. A velocidade inicial dele é de 50 km por hora. Isso aqui seria, ou é, a velocidade inicial, 50 km por hora. Diz ainda que a frenagem dele é de 5 metros por segundo. Frenagem é uma desaceleração. Na verdade, tem um erro de digitação aqui, porque é 5 metros por segundo ao quadrado, porque trata-se de desaceleração, tá? É importante observar isso. Ó. Faltou o expoente 2. Então, tem uma desaceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, o nosso alfa aqui é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Está pedindo o tempo que cada automóvel leva para alcançar o repouso. O repouso é quando a velocidade final chega a zero. Eu vou anotar as informações agora para o veículo B. No veículo B, a velocidade inicial, V0, é 60 km por hora. A desaceleração, ou seja, a aceleração de frenagem, é menos 6 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade final também tem que ser zero, porque também ele vai frear até atingir o repouso. Uma observação que nós temos que fazer é que a velocidade inicial em ambos os veículos elas estão em quilômetros por hora, mas a desaceleração é em metros por segundo ao quadrado. Então vamos passar 50 km por hora para metros por segundo ao quadrado. Então, como que faz isso? 50 km por hora é igual a 50 dividido por 3,6 metros por segundo. E aí, fazendo essa continha, 50 dividido por 3,6
vai dar 13,8. Então isso daqui é 13,8 metros por segundo. Lembrando que a gente está aproximando com uma casa decimal. Então, as continhas que por acaso passarem de uma casa decimal, a gente vai aproximar para uma casa aqui que já é suficiente para a gente. Bom, por outro lado, no item B, nós temos 60, quer dizer, para o automóvel B. Eu vou colocar o automóvel B bem aqui ao lado, deixar aqui para o automóvel A, e aqui para o automóvel B, está organizado. Temos aqui 60 km por hora. Quando eu divido isso por 3,6, isso também vai me dar a resposta em metros por segundo, 16,6 metros por segundo. Então, isso daqui é a nossa velocidade inicial que vamos utilizar na fórmula. Aí não isso daqui. Então, isso daqui, ó, já era. No lugar disso daqui vai entrar 13,8. Isso aqui também já era. No lugar disso daqui vai entrar 16,6. Bom, a fórmula que melhor nos atende é aquela que tem velocidade final, velocidade inicial e alfa. Aqui tem velocidade inicial, velocidade final e alfa para encontrar o tempo, que é o que nós queremos, essa fórmula aqui, V igual a V0 mais alfa vezes T. Então, escrevendo a fórmula aqui, ó, V igual a V0 mais alfa multiplicado por T, vamos fazer as substituições devidas. Tá? O V é a velocidade final, que é o repouso, 0. A velocidade inicial, nós já fizemos a conversão, da 13,8 metros por segundo, mais a desaceleração, ou seja, de 5 metros por segundo ao quadrado, então é menos 5, vezes o tempo. Então, resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, isso aqui vai ficar 5t igual a 13,8. 5 está multiplicando, passa dividindo. Temos 13,8 dividido por 5. Fazendo essa continha, vamos ter um t de aproximadamente 2,8 segundos. Então, esse daqui é o tempo aproximado para esse veículo atingir o repouso. Agora vamos ver o que acontece aumentando a velocidade, um automóvel que está numa velocidade um pouco maior, mas que tem um poder de freio também um pouco maior. Vamos ver o que vai acontecer nesse caso aqui. Ó. A fórmula é a mesma, porque trata-se do mesmo problema, porém com veículos diferentes. A velocidade final aqui também é 0, que é o repouso. A velocidade inicial, nesse caso, é 16,6. Esse aqui é o nosso V0, a velocidade dele quando se deu início à frenagem, no caso 16,6. A aceleração alfa também é negativa, só que aqui é menos 6, então vai ficar menos 6 vezes o t. Resolvendo essa equação do primeiro grau, vai ficar 6t igual a 16,6, então t igual a 16,6 dividido por 6, que é aproximadamente 2,8 também. Tá? Então, tanto o veículo A quanto o veículo B, eles deverão levar praticamente o mesmo tempo. Tá, mas como se um está mais rápido do que o outro? Porque um tem uma desaceleração maior para compensar a questão da velocidade. A questão de você ter um freio potente no veículo ajuda nesses casos. Bom, no item B está pedindo o deslocamento de cada veículo após o início da frenagem até o repouso. Ou seja, qual foi o deslocamento dele nesses 2,8 segundos? Quanto ele se deslocou? Então, para organizar aqui, eu coloquei item B, veículo A, item B, veículo B. Aqui em cima nós temos item A, veículo A, item A, veículo B. Só por questão de organização. Então, queremos uma fórmula que envolva o deslocamento, conhecendo o que? A gente conhece o tempo, a gente conhece a velocidade inicial, velocidade final e a aceleração. Então, se a gente conhece o tempo, conhece a velocidade final, a aceleração,
nós podemos tanto escolher essa fórmula do ΔS, mas na verdade esse mais aqui ele nem precisa estar aqui, tá? É um pleonasmo. Quando não tem sinal já sabe que é positivo. E na verdade é uma consequência dessa fórmula aqui. Ou podemos utilizar a equação de Torricelli, que não depende do tempo, mas depende das outras variáveis que nós já conhecemos, os 6 valores. É o V, V0 e a aceleração. Então vamos utilizar a equação de Torricelli e acho que vai ficar legal. Ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração multiplicado pelo deslocamento, chamado de ΔS, que é a variação da posição. A variação da posição é o deslocamento. O que é o deslocamento? É a diferença entre onde o móvel estava e onde ele foi parar. Então, essa diferença é o deslocamento. Então, a velocidade final ao quadrado é zero, porque é o repouso, nós já vimos isso, né? A velocidade inicial em metros por segundo é essa daqui, 13,8. Vai ficar 13,8 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração alfa, nesse caso menos 5, multiplicado pelo deslocamento, que é quem eu quero descobrir, que a gente chama aqui de ΔS. Agora, fazendo essas continhas, 13,8 ao quadrado dá 190,4 aproximadamente. Eu estou aproximando com uma casa decimal para poder a conta não ficar muito extensa. 5 vezes 2 vezes menos 5 dá menos 10 vezes ΔS. E aí, passando esse 10 ΔS para o outro lado, fica dessa forma, 10 multiplicando ΔS é igual a 190,4. E aí, passando o 10 dividindo, temos ΔS igual a 190,4 dividido por 10, e é igual a 19,04. Mas como nós já aproximamos valores anteriormente, esse valor aqui é um valor aproximado, tá? Porque já foram feitas aproximações. Esse valor não é exato, tá? No item B, podemos utilizar o mesmo raciocínio, utilizar a mesma fórmula, fazendo as substituições e fazendo o desenvolvimento. Fazendo então as devidas substituições, velocidade final é zero, que é o repouso, velocidade inicial do móvel B, do automóvel B, é 16,6, vai ficar 16,6 ao quadrado, mais 2 vezes a desaceleração, no caso a aceleração negativa de menos 6, aqui, ó, aqui, e também aqui no enunciado. Então, é menos 6 vezes o deslocamento que nós queremos descobrir. Então, fazendo as devidas contas, vamos ter 0 ao quadrado igual a 0, 16,6 ao quadrado dá 275,6. 2 vezes 6, 12, vai ficar menos 12 vezes ΔS. E aí, fazendo as continhas, arrumando essa equação do primeiro grau, passando o ΔS para o lado de cá, fica 12 vezes ΔS igual a 275,6. 12 está multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 275,6 dividido por 12. E vai dar aproximadamente 23 metros. Aqui é 23,96. Quando você tenta arredondar isso aqui, vai dar 23,0. Então, 23 metros. Então é importante colocar a unidade de medida, ó, que eu não havia colocado. Vamos colocar. Tá? A unidade de medida ela é importante para poder identificar o que a gente está trabalhando, né? Então, o deslocamento foi um deslocamento de 23 metros. O que isso significa? Apesar de terem levado o mesmo tempo para parar,
apesar do automóvel B ter um freio mais potente e ter conseguido parar também no mesmo tempo de 2,8 segundos, aqui também faltou o Szinho de segundos, apesar disso, o automóvel B ele andou mais, ele andou 23 metros aproximadamente, enquanto o outro andou 19. Então, a chance do automóvel B ter provocado um acidente, numa situação dessa, de provocar um acidente, é bem maior do que o do automóvel A. Questão 8. Uma pequena bola é lançada horizontalmente com velocidade inicial de 10 metros por segundo e após 5 segundos atinge o solo. Considere a aceleração gravitacional G, 10 metros por segundo ao quadrado, despreze a resistência do ar. Pergunta A. De que altura em relação ao solo a bola foi lançada? Bom, se ela foi lançada horizontalmente, é importante observar que existem dois movimentos independentes. Um horizontal, que é um movimento retilíneo uniforme, porque ele não vai sofrer aceleração, e um vertical, esse sim está sofrendo a ação da aceleração. Então, desenhando aqui, ó, a bola ela foi lançada assim, uma velocidade de 10 metros por segundo. Mas como ela sofre uma ação gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, e aí olha só a importância da unidade de medida. Aqui é 10 metros por segundo, então aqui está falando da velocidade de lançamento. Aqui é 10 metros por segundo ao quadrado, então está falando da aceleração gravitacional. Então observe que tem duas forças, uma puxando para a direita e uma puxando para baixo. Então essa bola ela vai fazer uma trajetória assim, ó, nesse sentido até atingir o solo. Então vamos tratar cada um dos movimentos separadamente. Então, a primeira pergunta, de que altura em relação ao solo a bola foi lançada? Então eu esqueço esse movimento aqui, horizontal, vou trabalhar apenas com o movimento como se a bola tivesse sido abandonada aqui, ó. Abandonada até atingir o solo. Abandonou com velocidade inicial igual a 0. Chegou ao solo com uma velocidade final V, que eu não sei qual é, mas eu sei que sofreu uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E levou 5 segundos para atingir o solo. E aí, com essas informações, a gente vai determinar qual fórmula que a gente vai utilizar para determinar essa distância aqui, ó, que o que ele quer é a altura em relação ao solo. Então, seria o nosso ΔS, essa distância aqui. Então, quem é o nosso ΔS? É isso que nós queremos descobrir. Então eu tenho V0, aqui o V0, tenho a aceleração, tenho o tempo e quero achar o ΔS. Então eu posso utilizar essa fórmula aqui? Posso. Posso utilizar essa outra aqui? A princípio não. Por quê? Porque eu não tenho a velocidade final nem o espaço percorrido. Então, a princípio, eu não posso usar a equação de Torricelli, porque eu não tenho aqui dois valores, que é a velocidade final, que é a velocidade de impacto, com que velocidade ela chegou ao chão, e também não tenho o espaço percorrido, que é a altura na qual ocorreu o lançamento. Então, a princípio, a melhor fórmula para resolver o A é essa daqui. Então, vamos resolver o item A aqui, utilizando a fórmula que o deslocamento, o ΔS, é igual ao V0 multiplicado por T, mais a aceleração gravitacional, ou aceleração, multiplicado por T ao quadrado, isso dividido por 2. Lembrando mais uma vez que essa fórmula ela é consequência da anterior, apenas passou o S0 para o outro lado, mas é exatamente a mesma coisa. Então, o deslocamento sofrido é a velocidade inicial, que é 0, vezes o tempo, em um tempo de 5 segundos, vezes 5, mais a aceleração gravitacional, que é 10,
vezes 5 ao quadrado dividido por 2. 0 vezes 5 é 0. Então, só preciso ter atenção nisso aqui, ó. Eu tenho que primeiro resolver a potência para depois multiplicar ou dividir. Então, vai ficar 10 vezes 25 dividido por 2. Fazendo essa continha, eu posso dividir o 10 por 2 e o resultado multiplicar por 25. Ou eu posso primeiro multiplicar 10 por 25 e depois dividir por 2. De qualquer forma, o resultado vai dar 125 metros. Isso quer dizer que foi abandonado de uma altura de 125 metros. Esse é o nosso ΔS. Bom, agora analisando a segunda parte, o item B, está perguntando a que distância da vertical de lançamento a bola atinge o solo. Ou seja, a bola atingiu o solo aqui, né? Então, o que ele quer, na verdade, é a que distância da vertical de lançamento, ou seja, daqui a bola caiu. O que ele quer saber é o seguinte: qual foi esse deslocamento aqui? Observe que esse deslocamento ele foi feito em movimento retilíneo uniforme, porque eu estou desconsiderando a queda, estou trabalhando apenas no horizontal. E é uniforme por quê? Porque não tem aceleração. A gente está desprezando o atrito do ar, então a velocidade é constante de 10 metros por segundo até atingir o solo. E aí, nesse caso, como o movimento é retilíneo e é uniforme, ou seja, um movimento que não tem variação de aceleração, a sua velocidade inicial vai ser igual à velocidade em todo o trajeto. Aí, nesse caso, eu posso usar a velocidade média. Então, a velocidade média... O que é a velocidade média? Nesse caso, a velocidade é igual à velocidade média, é a razão entre o espaço percorrido e o tempo. Ora, mas essa velocidade, fazendo a substituição, essa velocidade é de 10 metros por segundo. O espaço percorrido é essa distância aqui, ó, ΔS, aqui eu quero saber. Eu vou repetir. E o tempo? Isso aconteceu em 5 segundos, porque quando ela atingiu o solo, parou. Então, isso aconteceu em 5 segundos. Multiplicando esses dois, vai ser 10 vezes 5. Então, ΔS igual a 50. ΔS igual a 50 metros, porque estamos falando de deslocamento, estamos no SI. Com isso, finalizamos a correção de toda a atividade, toda a correção do exercício. Bons estudos para todos e até breve.